Tá, legal. Ok, ok. Tá. Tá. Olá, David, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de conversando sobre os personagens de League of Legends e hoje iremos falar sobre o Rammus. Coisa interessante é que o Rammus foi o primeiro personagem que eu consegui uma skin que era o Rammus Rei, que na verdade era só você jogava no servidor, eu acho que americano, aí quando mudou para o servidor Brasil você ganhou, alguma coisa assim, era muito fácil, então foi minha primeira skin que eu ganhei foi o do Rammus Rei, ou alguma coisa assim, Rammus Brasil, Rammus Rei, sei lá. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre os personagens, vou deixar aqui a playlist de todos os heróis que a gente já viu. E se você já viu todos, deixa aqui nos comentários algum outro herói que você quer ver e não está ainda na nossa lista. E como você já pode ter percebido, no último episódio apareceu aqui embaixo já Shurima. Sim, nós já iremos começar a falar sobre algumas cidades. Se você gosta de alguma região específica, deixa aqui nos comentários qual é a região que você quer, que daí eu vou colocando na listinha e no decorrer dos personagens vai aparecer sempre o quinto episódio, personagem, 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 e o quinto é uma região, beleza? Então, bora lá. Antes de mostrar aqui quem foi que pediu o Rammus e conversar um pouco mais sobre as skins do Rammus. Uma coisa meio triste quando a questão das skins do Rammus é que elas são basicamente todo mundo uma tartaruga meio que estilizada. É interessante porque tem essa pegada de tartaruga, essa pegada de meio que topeira e o pneu assassino também, né? Que ele gira e tudo mais. Porém, de uma maneira geral, o Ramos é isso. Não vou dizer que é ruim pelo fato de que a proposta de manter um herói mudando apenas talvez alguma relaçãozinha aqui ou ali dentro da conformação do personagem é interessante, mas quando muda muito pouco, aí é um tanto complicado. Obviamente, as imagens são legais, são bonitas e tudo mais, não menosprezando a qualidade artística da galera que faz os desenhos, um pouquinho das histórias, mas é meio fraquíssimo. Tanto que se vocês forem ver, como até comentei com vocês logo no começo da introdução, nós temos o Ramos Rei. Que é o Ramos Brasil, pelo fato de ser a mesma coisa, só que mudando alguns detalhes. Sabe quando você joga Pokémon e gosta muito dos Shines, aí você fala, nossa, meu Pokémon favorito é tal. Aí você vai ver o Shine dele é meio sem graça, muda pouca coisa. Por exemplo, o meu Pokémon favorito é Butterfree. E o Shine muda pouquíssimo. Se fosse pelo menos, sei lá, um Shine rosa, fazendo a relação com anime, talvez, mas nem isso. Então, pra mim, o Ramos Rei nada mais é do que a versão Shine do Ramos, só que uma versão, aquele Shine meio merda, que a gente meio que poderia ser algo uau, mas no final é só medo de detalhes mudados. Já aqui a gente pega o Ramos cromado, né, o cromo, e o que é interessante é que é um Ramos armadurado, né, cheio de uma armadura um pouco diferenciada. Parece bastante, se a gente for lembrar dos Avengers, o primeiro filme eu acho que é do Capitão, não, do Homem de Ferro, que ele sai da caverna lá do Oriente Médio com aquela armadura primária, toda mais robusta, mais arcaica. Então parece bastante essa cena, tipo, ele saindo da caverna com aquela primeira armadura cromada, tanto que se chama, né, de cromo, de cromado e tudo mais. E então assim, é interessante porque da mesma forma que parece uma armadura muito clássica dos mundos de fantasia, com parece ser uns símbolos élficos, meio que umas runas, uns detalhezinhos interessantes tanto aqui na altura do peito quanto na altura do antebraço. Ah, até mesmo aqui nos joelhos, na canela. Então é legal, é interessante. E essas espículas vermelhas, considerando que seriam como se fossem ferros incandescentes que vieram do fundo da caverna, ou até mesmo a referência o primeiro, da mesma forma que do Homem de Ferro, a primeira armadura tem esse estilo, talvez esse foi o primeiro Ramos
a surgir da evolução do ramos clássico. Então, nós temos o ramos biológico, que é o clássico, o rei, que é só uma versão shiny. Aí a primeira ascensão da sociedade ramística dentro para fora do núcleo dele, para dentro de uma sociedade mais humana, seria essa primeira aparição, da mesma forma, meio que fazendo esse contraponto. Obviamente não é, tanto que no vídeo do Yasuo, que eu criei toda uma teoria legal sobre a versão lá de DJ, falaram, ó, então não é isso, que não é verdade, teve isso aqui, aquele outro. Então é isso, né? É viajar nas ideias e tentar criar algumas referências interessantes, apesar de que provavelmente não. Mas pelo menos é uma coisa interessante a se pensar. Porque a gente segue aqui o Lava, né? Então, se a gente talvez criasse uma linha do tempo, talvez a versão Lava, quando se resfriasse, se tornasse o Cromo, né? Provavelmente não, mas não impede, né? Já que ele tá o Cromo, ele tá saindo da caverna que pode ser um campo de lava, pode ser isso. Considerando a chuva de meteoros que tá tendo no fundo da imagem, pode ser que seja uma chuva de meteoros ramísticos, né? Ramuísticos. Então assim, a gente pode considerar que talvez esses ramos sejam criaturas extraplanares, não, né? Extraterrestres, que vieram na cauda do Iron Sol, que quando passou pelo planeta choveu ramos. Ou na época da formação da Terra, as chuvas de meteoritos eram ramos que foram se aprofundando nas terras, criando o que a gente conhece hoje como magma, e na hora da sua ascensão e esfriamento se tornaram uma sociedade cromo, como apareceu na outra imagem. Viajando totalmente, com certeza não é isso. Se eu acertei, eu sou muito bom, mas nos últimos tempos é mais o acertar virou uma maldição. Aqui tem o Frejord, e assim, como eu falei tanto no Lava, quanto no Cromo, quanto no Rei, no Clássico, é só mais uma versão. Então assim, no caso aqui do Ramos Frejord, parece muito que realmente ele está vestindo uma armadura. Não parece ser algo dele, não parece ser algo da própria biologia, porque a composição e como está montado parece ser muito mais uma coisa que ele veste do que uma coisa que ele produza, né? Que seja algo dele mesmo. Então talvez, se a gente considerar uma árvore genealógica, nós teríamos os ramos sem armaduras, que ao migrar para regiões mais geladas tiveram que criar uma proteção que fizesse semelhança ao seu ancestral biológico, que tinha uma carapaça, porém teve que ser uma carapaça de gelo para que a quantidade de calor não fosse perdida, como se fosse meio que um iglu. Né? Porque o iglu, apesar de ser feito de gelo, dentro do iglu é muito mais quente do lado de fora. Então acredito que seja uma forma de, considerando que ele seja um réptil, uma tartaruga, então para se manter quente no mesmo lugar gelado, precisa ter uma produção de calor interna. Como ele não tem por ser psilotérmico, precisa de uma produção de calor externa. Considerando então o abafamento do ramos aqui, então eu chutaria como algo desse jeito, uma necessidade biológica sendo compensado com uma tecnologia X, arcana ou o que seja. Aqui a gente já entra na Tartarugas Ninja, né? Pra galera que assistia desenhos na década de 90, nós temos aqui o ninja Rafael, que possui um par de sais. Rafael é o ninja vermelho, o meu favorito, claro, tinha o meu nome, então era mais fácil até de criar as referências. Então aqui a gente tem uma tartaruga ninja. E o que é interessante é que, considerando os pormenores juntamente com o do Frejord, parece muito que é uma roupa. É meio que se fosse um lagarto mesmo, não uma tartaruga. Apesar que a gente chama de tartaruga, mas tartarugas possuem nadadeiras, né? Meio que como se fossem nadadeiras. E os jabutis são terrestres e os cágados são semiaquáticos. Considerando aqui, o Ramos não é uma tartaruga, né? Não seria uma turtle, seria um tortoise.
Então, quando falava, né, Ninja Turtles, na verdade é Ninja Tortoise, né, porque são jabutis, não tartarugas. Então, no caso aqui, o Ramos não é uma tartaruga, e sim um jabuti. Considerando então esses pormenores, a gente tem aqui ele vestindo uma carapaça externa. Talvez ele realmente tenha carapaça, mas ele vista esse manto, ou encaixe essas placas criando esses espináculos, mas vendo meio que essa túnica preta, mais esse meio que uma máscara aqui, a bota, e até mesmo aqui na região do abdômen, parece muito que tá vestindo alguma coisa, mas fica só como um detalhezinho interessante. E é legal porque no fundo nós temos um dia, aqui nós temos noite, então é bizarro, é estranho, bizarro, legal, estranho, bizarro, é legal. Aqui a gente entra no blindado, dentro daquele estilo futurista que a gente já viu em diversos heróis diferentes. E aqui o Ramos parece muito a mescla de um robô operário, que é assim, né? Ele gira para abrir túnel, para cortar metal, para entortar aquele outro, porém foi utilizado como um protetor da região. Não da região local, da região, digo, do setor da indústria. Né? Então, porque ele, da mesma forma que parece ser um pouco agressivo com essas lâminas e tudo mais, ele tem um ar meio fofo, né? Com esse olho redondo. É uma mistura de pontas com redondos. Pra galera que não entendeu essa referência, vou deixar aqui o cardzinho para você ver o episódio que eu fiz com a Amanda falando sobre pontos, angulações, direções, círculos, que é interessante. A gente conversa sobre a parte arquitetônica científica do cérebro. Então, por ter muitas partes redondas, olho redondo, pequenininho e fica meio fofo, ainda mais aí com essas lâminas, quebra um pouco essa fofura. Então, esse meio termo de, apesar de parecer muito mais um robô auxiliado, né, um trabalhador, do que simplesmente um robô de guerra, mas quando o sistema de defesa é ativado, ele ataca. Meio que na mesma pegada que o Gigante de Ferro. Isso, Gigante de Ferro, que ele é fofíssimo, é um robô fofo, chorei pra caramba quando assisti o filme pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Mas tem um sistema de defesa que deixa ele menos fofo. Aqui a gente entra no Guardiões da Areia, eu falei tanto no Skarner, e pelo fato de ter essa coisa aqui, eu tinha chutado que era o Ramos e no final acabei acertando. E no caso do Ramos aqui, ele tem uma mistura meio que de besouro, né? Então você vê o coleóptero, o besouro, né? O coleóptero ele tem essa dois pares de asas, só que um é revestido por uma carapaça e a outra é mais membranosa. Então você consegue perceber que existe sim a asa membranosa e existe essa asa mais revestida, então criando essa confluência, né? Então a gente vê que tem o besourão. Então, e o que me deixa meio que intrigado é o seguinte. Aqui no fundo, obviamente, é o Xerá. Né? Pra galera que assistiu o episódio falando sobre o Azir, você sabe que o Xerá tá totalmente ligado. E será que realmente essas criaturas são ascendidos forçados? Não sei. Eu teria que ver a história do Xerá. Até agora, por enquanto, ninguém pediu. Mas quando a galera começar a parar de pedir, aí eu vou escolhendo. Mas por enquanto, sempre tem alguém pedindo aí pra mim. Então, a gente pega toda essa história. Temos essa questão de será que são criaturas ascendidas? Será que são criaturas meio que mitológicas, porém com o poder arcano dele ele conseguiu fazer surgir? Né? Tanto que se chama Guardiões das Areias. Então, assim, se você for considerar que dentro da mitologia egípcia existe o deus besouro, então, né, existe o deus escorpião. Então, considerando esses pormenores, será que são realmente as divindades, da mesma forma que existe o deus de cabeça de cachorro, considerando o Nasus, né? Então, nós temos o deus cabeça de pássaro, como acontece no Azir. Então, existe essa luta entre
deuses de cabeças diferentes, e aqui a Xerá fazendo toda essa, como eu posso dizer, como se fosse realmente esse avanço, essa guerra entre deuses, talvez, não sei. Aqui é o zagueiro, por enquanto, de todas as que tem aqui, ainda faltam mais três, o zagueiro, o Hextech e o astronauta, mas por enquanto esse, pra mim, é o mais tosco. Eu não sei, esse aqui eu acho que, se não me engano, é o Lee Sin, né? Parece que tem uma venda aqui. Então, assim, pra mim eu não vou nem me dar o trabalho, porque é uma bola de futebol. Então, vocês devem saber muito bem, muito melhor do que eu, que foi matemática feita num especial X e Y, então, não. Vamos pular pro próximo. Aqui nós temos o Hextech, e é interessante que ele é muito parecido com o Tankente Hextech, que até eu tinha comentado, por causa, parecia meio que ter feito por fazer, não faz muita relação, blá blá blá. No caso aqui, se a gente for dar uma olhada, tem meio que uns personagens, tanto no canto esquerdo quanto no canto direito. No canto esquerdo parece ser uma pessoa, no canto direito parece ser meio que um furry, uns furries da vida, né? Como se fosse como já apareceu no Avex. Então tem uma morfologia muito próxima disso, então pode ter alguma coisa disso. O fato de ser Hextech, eu sei que meio que assim, nós temos as tecnologias feitas por Piltover, nós temos a magia feita pelos arcanos, o Hextech, uma mistura dos dois, o Quintech, a tecnologia da química dos tóxicos. Só que por enquanto eu não sei a origem dessas tecnologias, né? Não sei se existe algum material que fala sobre o que seria a Hextech, explicando, porque o que é mostrado em Arcane, por exemplo, é simplesmente a magia feita de uma maneira não vamos dizer, biológica, mas sim tecnológica. Então, assim, ao invés de você, com o seu poder e as suas mãos, girarem as runas são geradas a partir de uma máquina. Então, seria meio que uma tecnomagia, uma magia feita a partir de aparelhos, né, que nada mais é do que um amplificador de efeito, né, mais ou menos. Mas existe um salto temporal entre o Jace constatando isso com a evolução monstruosa que existe, um puta salto no tempo. Então, entender a Hextech pelo Arcane é bem difícil, tem um hiato gigantesco. Então, se tiver algum tipo de material que fale sobre a Hextech, explicando com mais detalhes esse Hextech, Quintech, Mágica Arcana e tudo mais e tal, deixa aqui nos comentários para mim um local que eu possa achar, porque a galera fica comentando, não, mas tem tal material, mas aonde eu consigo achar isso, gente? Pelo amor de Deus, coloque para mim. Até o meu gênio italiano aflorou com isso. Então, assim, o que eu vejo aqui no Hextech parece muito assim uma pessoa vestindo uma armadura mística. Não parece tanto o Ramos, porque sim, parece, né? Porque é pequenininho, redondo, tem as partículas atrás, né? As espículas atrás, mas parece muito mais alguém vestindo. Meio que o Ramos parece muito um lagarto, tartaruga, jabuti que deu errado e tem alguns são feitos assim, outros são assados, assim, é uma mistureba muito muito bizarra. Tanto que a gente entra aqui no final o astronauta, não sei se seria o Veigar ou Fizz, né? Não sei, porque são dois pequenininhos e possuem um cajado, mas aqui nós temos o Ramos. E o que é interessante? Temos essa criaturinha aqui. E quando a gente conversou sobre o Singed, acho que foi o último herói que a gente fez, o Singed, ele meio que tinha ele era feito de parecia ser uma geleca que tava usando a roupa e tava meio que soltando umas criaturinhas. E isso aqui parece muito ser essa criaturinha, mas se você for seguir o caminho que ela segue, sobe pela mão desse Veigar barra Fizz e vai até a ponta do cajado, que parece ser
um local incubadora que vai fazendo aqui, então, mas também pode ser um portal, pelo fato da mão ter alguns detalhes que parecem ser um portal, não pode ser que não esteja saindo. Então, assim, o Ramos, astronauta, possui uma premissa muito interessante e pela composição da imagem dá muito, como eu posso dizer, dá muita abertura para uma coisa interessante. Por enquanto, não teve algum personagem que não estivesse ligado literalmente com o espaço e que tenha um conto, uma história que aprofunda esse tempo e espaço. Então, assim, o fato de nós termos um Ramos que parece estar acolhendo uma criatura extradimensional ou extraterrestre vinda dessa outra criatura que está ao lado, ou até mesmo de um cientista, né, cientificamente, saindo daquela incubadora que está ali em cima do, do cetro, tem uma premissa muito interessante. Tem uma proposta muito legal. Pode ser que possa surgir um conto daí, uma história daí, mas provavelmente é alguma coisa da minha cabeça. Então, eu diria que é legal, é interessante, talvez aconteceu algum mês especial, alguma temática especial que falasse sobre o espaço, e com isso nasceu essa temática do Ramos astronauta. Mas eu acho que vale a pena demais a Riot criar um contexto histórico, uma história que seja, abordando essas skins que são temáticas e criar alguma coisa em cima, porque tem vários brainstorming jogados pelos heróis que pode facilmente trazer muito mais conteúdo de lore, que vai fazer algo ser muito mais profundo. Eu acredito que seja mais interessante, apesar de que não é exatamente o público ele joga o jogo e usa as imagens das skins como forma de venda para comprar as skins internamente no jogo. Mas se eles decidiram abordar lore, vamos então ampliar essa lore, né? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre a biografia do Ramos. Uma coisa interessante sobre a biografia dele é que existe uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura literária usada aqui, que é interessante quando bem usada, que é a estrutura de lendas. A estrutura de lendas é muito comum a gente fazer quando quer criar um sistema mais soft. Quando a gente fala sobre sistema soft, é quando você não quer que aquilo seja o grande resolvedor de problemas, não quer que aquilo seja tão bem explicada ao ponto de criar formas de resolver problemáticas, objetivos e percursos. Porém, serve como criar misticismo, trazer inquietudes, gerar problemas, problemáticas e não resolvê-los. Tá? Vou falar mais especificamente sobre o que é soft e o que é hard no episódio de amanhã, falando sobre esse quesito. Já tem vídeos falando sobre esse tema, mas abordar um pouco mais profundo sobre essa teoria soft-hard. Nós vamos ter um vídeo de amanhã, então, se vocês já não querem perder, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações, porque de segunda a sexta episódios trazendo diversas temáticas, sendo segunda aqui League of Legends, terças falando um pouco mais sobre teorias literárias, etc. Quarta-feira com uns tutoriais, quintas-feiras trazendo mais os quesitos relacionados a análises de diversas mídias e sexta-feira alguns brainstormings, ideias e reflexões. Mas voltando aqui para o conto não, a biografia, o que é interessante aqui que gostaria de abordar tirando essa estrutura? É um tatu, né? É um tatu blindado. Só que é um tanto complicado a gente ver falar que o bagulho é um tatu com essa estrutura, né? A gente tem aqui uma mão de jabuti, uma mão de jabuti, carapaço de jabuti, cara de jabuti. E basicamente a gente tem aí
uma um réptil gritando e fala que é um tatu, né? Tatu, considerando que é um mamífero, aí muitas coisas mudam, né? Talvez realmente seja o que ele quer ser. Então vamos dizer assim que nós temos uma criatura que define o que ela quer ser a partir da sua percepção. E então, né, aqui o tatu blindado. O que acontece? Durante muita parte do trecho que fala sobre a descrição dele, fala muito sobre os seus feitos. E é interessante esse tipo de descrição que a gente chama de descrição indireta, que é a descrição das coisas a partir das consequências e realizações. Ou seja, você pode criar por exemplo, dizer assim, que a pessoa é forte. Você sabe que ela é forte. Show. Você pode dizer que uma pessoa entrou e a camiseta se esforçava muito para não romper as fibras. Pô, o cara é forte. Entrou o cara responsável pela morte de 100 orcs. O cara é forte. Entrou o cara que dizem ser aquele que entortou o muro de não sei o que. Pô, o cara é forte. Então, quando você usa formas diferentes de dizer que a pessoa é forte, são formas diferentes de criar conexões. Quando você fala, nossa, a pessoa é forte, uma conexão. Quando você fala, nossa, aquela roupa, o cara que entrou com a camiseta quase estourando, que é forte, porém já deu uma estilizada no seu texto. Quando você fala, aquele cara, ele é o cara que matou 100 orcs, você está dizendo que o cara é forte, e já está começando a criar um pouco de background. Por que ele matou 100 orcs? De onde veio essa fúria, essa vontade, esse desejo? Foi uma missão? Então você já começa a abrir possíveis ganchos. Quando você fala que aquele cara é o responsável por atravessar o muro de não sei o quê, você já está criando ganchos do seu world building. Então olha que interessante, quando você descreve as suas coisas de formas indiretas, você está dando muito mais do que uma função para aquela frase, para aquele trecho. Então dizer, tal pessoa é forte, show. Falar que tal pessoa é isso, esse, aquele outro, show. Falar que ela é forte por isso, aquilo, aquele outro, você está criando background, você está criando aumento de world building, você está aprofundando o personagem, caracterizando região. Então você consegue, da mesma forma que você fala que é forte, que é o seu objetivo maior é dizer que o cara é forte, mas você pode tanto modificar a amplitude da caracterização de personagem, quanto falar sobre o world building e as regiões. Então é interessante essa forma de construir, porque ele vai construindo e junto com isso vai falando sobre a mitologia de Shurima, vai falando sobre a geografia, a história, a cultura, a sociedade. Por quê? Como está falando de momentos que o Ramos aparece para estrangeiros, aparece para viajantes, ele é associado a Deus X, ele na verdade é uma criatura, então assim, o fato de ele ir explicando nos diversos pontos e diversas regiões, ele vai caracterizando, como aqui ele conseguiu entrar na impenetrável fortaleza de Cirano, então ele já começa a falar um pouco falando sobre a força, a velocidade, a intangibilidade, juntamente com a caracterização do cenário, Fortaleza de Cirã. Então, o que eu achei interessante? Apesar de ser uma história relativamente simples, porque como o Ramos ele está associado a trolhos de misticismos e lendas e boatos e conceitos, e depende muito da pessoa e da região que descreve o Ramos, se é uma pessoa que teve contato ou não, se ele é religioso ou não, se ele é de Shurima ou não. Então tem muitos fatores que mudam. E é interessante porque ter esses diferentes fatores associados ao único ponto, a gente consegue criar um ponto de relação. Quando eu falei lá no episódio de Tormenta, para aqueles galera que não viram o episódio de Tormenta, deixar o cardzinho para vocês irem lá ver, esse episódio que ficou bem legal. O que tinha? Uma raça falando sobre a outra. Pelo menos em algumas raças existia essa brincadeira. E aqui, quando a gente tem
um único ponto, que é o Ramos, usando diversas regiões e pessoas referenciando, você consegue a partir desse único ponto criar conexões. Se uma região fala do Ramos de uma forma mais, não, porque ele é um guerreiro com uma entidade de não sei o que, já percebe que talvez essa região veja o Ramos dessa forma porque tem um background dessa forma. Ah, o outro fala sobre a benevolência, a sabedoria, os conselhos. Talvez, será que essa região não valoriza esse tipo de coisa? Ah, tal grupo social diz que o Ramos tem uma relação divina. Será que esse grupo social tem uma relação com a religião? Então é interessante que quando você percebe que você coloca um peso em alguma coisa, significa que para você aquele peso é diferenciado. Então eu gostei, achei bem interessante. Vamos dizer assim que como forma de apresentação de cenário, como forma de estudo literário, é uma boa biografia. Obviamente sempre deixando aqui na descrição o link tanto da biografia quanto do conto para vocês tirarem as próprias conclusões, mas é interessante você ter essa visão de estudo em cima da biografia do Ramos como forma de ver formas diferentes de trabalhar pontos de vista. É legal, é interessante. Como entidade, pelo fato de ser simplesmente é um mistério e diversas descrições, como forma biográfica ficou meio bosta. Né? Biográfica da criatura, da entidade, porque não existe uma explicação. Porém, como nós estamos falando de um sistema soft, baseado em estrutura de lenda, sim, perfeito, show, maravilhoso, é isso mesmo. Beleza, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a Caravana Norte. Vamos começar essa história primeiro dizendo que é uma história fraquíssima feita pela Harla Reid. É, tipo, fraca que eu digo classicamente superficial, tá? Por quê? Nós temos o quê? Nós temos um herói que fala, uma biografia que fala. Ah, ele é considerado como heróis para alguns. E o que nós temos? Ah, uma caravana do exército estava andando, chegou um bando de besouros e atacou, a família lutou bravamente, o filho gritou, por favor, me ajude, e magicamente ele aparece, destrói tudo e salva, e acontece um alívio cômico no final. Beleza, essa é a história. Essa é a história da Caravana Norte, tá? Então eu contei pra vocês em 10 segundos o que eu li aí nesses minutinhos que eu tava vendo antes de fazer essa revisão. Então assim, estruturalmente, narrativamente, é algo muito superficial, mas funciona, né? Vamos dizer assim que é algo que básico. O que incomoda é que pelo fato de ser uma literatura não brasileira, não que eu digo temática brasileira, mas não feito por brasileiros, é que precisa de tradução. E quando acontece tradução, acontece de ter esses pequenos problemas. Mas vamos lá, conversar um pouquinho sobre a estrutura narrativa da Caravana do Norte pela Hayla. Eu não fiz isso tanto na biografia porque não é necessariamente um texto, é um texto, mas não é uma história. Então é mais fácil a gente avaliar aqui. Começando aqui pela primeira frase, vamos dizer aqui o primeiro parágrafo. A faca de Orjan raspou a beirada da madeira de lei, criando um arco suave. Aos 8 anos ele não tinha muita prática com artesãos, mas seu bloco de madeira meramente lembrava algo arredondado e pontudo. É uma primeira frase interessante? É. Podia dar uma resumida aqui? Podia ser um pouco mais direto e depois ter um segundo parágrafo maiorzinho? Poderia. O que é interessante nessa primeira frase é que ele já traz uma, uma primeira atenção pra gente sobre algumas coisas que vão acontecer.
que é basicamente o que já é explicado logo no segundo momento, que diz, né? Sua irmã Ziama inclinou-se de seu beliche e fez uma careta. O que é isso? Então, clássico, né? Ao invés de ser mostra ser um texto em inglês pelo fato de ser isso aqui, mas é aquilo, né? Custava, já que eles traduziram, custava colocar esse negócio aqui, né? Na tradução, tirar as aspas, né? Beleza. O que é isso, estrume de Rocacha? E assim, o que é interessante? Não faço ideia de quem seja ou que seja isso. Mas é um cavalo, é um camelo, é um bicho qualquer que produz cocô. E o que é interessante? Além da piada feita aqui, né? Ah, que é isso, ô merda de cavalo? Mais ou menos nessa pegada. E indo mais pra frente, quando já começa a ter invasão dos Quimiros, que seriam os besouros, referenciando os besouros rola bosta, já cria já um, um, um setup aqui, um foreshadowing aqui, dizendo que futuramente alguma coisa é relacionada a esse. Por quê? Porque alguém colocaria, né, no caso a Hyla, né, não especificamente a personagem, mas porque a autora colocaria especificamente estrume de X. Né? Poderia falar, o que é isso, seu merdinha? Ou o que é isso, seu ruim, seu zoado, seu bosta? Qualquer outra coisa. Mas por que ela colocou isso? Por quê? Porque ela quis fazer referência aos besouros rola bosta, que vão ser os inimigos que vão surgir aqui, os Quimiros. Né? Então existe essa relação direta. E o que acontece? Para que o fato de ter colocado aqui que ele é um artesão merda faz todo sentido para quando a gente for chegar aqui no final, que fala, né, que o Ramos, é porque ele vai lá e reza, por favor, Ramos me ajuda. O Ramos vai lá e ajuda. Aí, beleza, ele encontra a estátua dele, feita pelo moleque, come no meio, né, morde, quebra no meio e cospe. E assim, e essa parte só fica engraçada porque a gente sabe de antemão que ele é um péssimo artesão. Então, a piada só existe porque foi preparado pra gente no começo da história que ele é ruim. E o fato de que ter colocado aqui toda essa discussão, não, é para trazer sorte. Mas ela fala tudo aqui está à venda, do tipo, que merda é essa? Cria uma conexão forte com a última frase, que é para trazer sorte. Então, assim, é um punch que a gente chama de punch sem espelho. Que a sem espelho não necessariamente precisa ser uma coisa ao contrário, pode ser uma coisa igual. Ele diz logo no começo: não, isso não é qualquer merda, não é para vender, é para trazer sorte. E no final ele fala: é para trazer sorte? É um punch que a gente chama de punch de sem espelho. Né? Então é interessante essa estrutura. De uma maneira geral, os pontos positivos que eu vejo nessa história são esses. Não vejo mais pontos negativos, do tipo, que ruim, que zoado, que mal feito. É uma história simples, de que precisava de um texto que trouxesse uma história sobre o Ramos, e escolheu a história de ele protegendo alguém e criando todo esse fortalecimento de de uma das suas vertentes, que é de um protetor. Né? Então, como é uma história simples, direta, que tenta ao máximo ficar no ponto seguro, ele não arrisca demais com coisas muito positivas. Claro que existe sim, apesar de toda a sua simplicidade, da sua linearidade plana, você percebe que existe sim essa primeira frase fraca, mas que existe uma conexão com o punch, que faz um gancho com a piada no final. Então é algo simples, porém com um pouco mais de refinamento do que normalmente os textos são. Porque se você quer fazer uma coisa muito rebuscada e você não manja das técnicas, não revisa, não faz isso, você cria uma história complexa, mas meio bosta. Aqui é uma história simples, que poderia ser algo mais
grandioso, com mais falas e acontecimentos e A, B, C e D, mas quis fazer uma coisa mais simples, mais direta, porém usou uns ganchinhos aqui e ali, dando uma positividade na história. Não é uma puta história, mas pelo menos é algo a ser avaliado. Então, pessoal, esse aqui foi o Ramos. Foi um vídeo bem mais curto comparado com os normalmente, uma hora ou até mais. Esse foi um pouco mais curto. Por quê? Porque a biografia não teve muito o que dizer, pelo fato de ser uma biografia até que boazinha escrita, e o conto foi simples, direto, não teve grandes coisas, muitos erros, muitos grotescos, e uma técnica boa assim, e uma outra ali. Então, como você pode ver aqui embaixo, essas são as próximas temáticas que vão aparecer pra gente. Como vocês já podem ter percebido, nós vamos falar sobre Shurima, o primeiro localidade, né? Então, se você gosta desse conteúdo e quer saber mais de algum herói específico, deixe aqui nos comentários qual é o herói que você gostaria que aparecesse. E se tiver alguma região que você gostaria que aparecesse aqui também, deixe aqui nos comentários que eu coloco na listinha e a gente vai fazendo da mesma forma. Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!